Povo de Deus, que privilégio nós temos, né? De voltar a este lugar com as nossas crianças para adorar o nosso Redentor. Ontem nós participamos do trabalho de encerramento da nossa juventude. Foi uma noite muito especial. O presbítero Neto pôde falar da parte de Deus aos nossos jovens, encorajando-os para as próximas atividades do ano vindouro, que está pertinho, que se aproxima com velocidade, mas também reconhecendo o tantão de coisas que Deus fez por meio da vida da nossa juventude. Foi uma noite muito especial e eu pude participar desse momento. E eu dizia, quando me foi franqueada a palavra para orar, eu dizia que a igreja ela tem as gerações, as faixas etárias. Então, na igreja, a gente tem os anciãos, as pessoas mais maduras, mais experimentadas, com as quais nós precisamos conversar, ouvir o testemunho, receber instrução. Mas nós falávamos também da bênção que é na vida da igreja ter crianças. Uma igreja que os casais têm sido contemplados com crianças é um sinal do favor de Deus. É Deus agraciando os casais, dando filhos e filhas. Mas uma igreja que tem juventude é sinal também de vigor, porque a juventude está vivendo o melhor da existência, né? Tem a força, tem a energia, tem o entusiasmo, tem a criatividade. Então nós, pela graça de Deus, temos sido contemplados com homens e mulheres experimentados, maduros, anciãos, com os quais nós precisamos ombrear, aprender, ser instruídos por meio deles. E temos as nossas crianças, os nossos desafios e os privilégios de educar os nossos filhos. Vocês viram quantas crianças? Que bênção! E a nossa juventude aí, com nova diretoria já eleita para o próximo ano. Nós temos muito a agradecer ao Senhor nosso Deus. E sexta-feira, nós estivemos aqui numa reunião de oração mais esticada, né? Começamos às 20 horas e fomos até a 0 hora. E eu vim para a reunião, irmãos, confesso, assim, eu tinha passado a tarde atendendo, eu vim assim cansado, sabe? Eu falei, Senhor, eu acho que eu não vou dar conta de ir até 0 hora. E, irmãos, quando chegou no meio da reunião de oração, assim por volta de 21h30, Deus revigorou meu físico, meu ânimo, e confesso aos irmãos, se a reunião fosse um pouco mais e ultrapassasse 0 hora, pela graça de Deus, eu teria condição física de permanecer com os meus irmãos em oração. Foi um tempo muitíssimo precioso. E nós decidimos, estou contando isso porque nós decidimos na reunião, enquanto ela transcorria orando e nos quedando diante de Deus com humildade, nós decidimos que no mês de dezembro nós teremos mais um momento de reunião de oração, porque alguns de vocês que ainda estão na faculdade, talvez nessa reta final de férias e tantas outras atividades, para que você tenha a oportunidade. Nós ainda não definimos a data, mas assim que nós definirmos a data para o mês de dezembro, nós vamos fazer circular a informação para que você possa se programar, colocar na sua agenda como um compromisso imperativo, para se juntar a nós, para a gente agradecer, para a gente colocar diante de Deus as coisas que estão por vir, pedindo ao Senhor Deus que nos dê discernimento, sabedoria. E eu não tenho dúvida, essa foi a experiência de todos os presentes aqui na sexta-feira. Eu não tenho dúvida que Deus está nos chamando para perto dEle, para permanecermos na presença dEle, com humildade, quebrantados, suplicando o seu precioso favor. Eu quero agora convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é um texto, é uma parte da Escritura maravilhosa, enriquecedora, que tanto confronta, mas ao mesmo tempo consola o nosso coração. Crianças, vocês que estão aí com a caneta, com lápis, papel para anotar, o tema dessa noite é duas realidades espirituais, capítulo 12, versículo 18 ao 24. Duas realidades espirituais. E talvez você que aqui esteve domingo passado falou fake news. O senhor falou que ia terminar o capítulo 12. Não foi fake news. Né? Eu pensava que eu ia dar conta de entender todo o texto, mas depois eu falei, não, eu vou ficar, até por recomendação de um presbítero amigo, que já me falou em outra ocasião, falou, olha, não se preocupe, vá até onde pode ir e deixe os próximos versos para uma outra ocasião. Então, capítulo 12, versículo 18 ao 24,
duas realidades espirituais. Mas me permita introduzir, antes de ler o texto bíblico, colocando o que seria possível, enquanto pergunta para esse público que recebeu essa epístola. E a pergunta seria mais ou menos assim: por que você gostaria de retornar ao menor quando você tem o maior em Cristo? Por que você gostaria de retornar ao menor, enquanto que em Cristo você tem o maior? É esse dilema que esses crentes estavam enfrentando, o dilema do coração, da crise. Tudo apontava para o Senhor Jesus, e agora eles tinham escutado sobre o Senhor Jesus, sua obra, e de repente, diante da pressão, da crise, da perseguição ferrenha, eles estão pensando, vamos voltar. Daí o que é que o escritor aos Hebreus faz? Ele procura mostrar o porquê o cristianismo é maior do que o judaísmo. Ele procura mostrar por que o evangelho é maior ou melhor do que a lei. Essa é a tônica, o tempo todo a gente está vendo isso, e nesse texto de hoje não é diferente. O que o escritor faz, então o que ele vai fazer nesse texto que nós vamos ler, ele vai pegar duas figuras geográficas que eram conhecidas do seu público para estimular os seus leitores que estavam desanimados, enfraquecidos diante de tudo que eles estavam vivendo. Quais são as duas figuras geográficas que eram conhecidas? O Monte Sinai e o Monte Sião. Para animar, para dizer, olha, essas duas realidades espirituais, aí ele vai estabelecer o contraste entre elas para dizer, essa é menor. E ele vai apresentar as razões. Essa é maior, igualmente ele vai apresentar as razões por que é maior. Então, ele vai dizer para esses cristãos, se vocês recuarem, vocês estão voltando para o menor, para o inferior. O superior é estar no Senhor Jesus, encarar a vida como ela é, a situação como ela está se processando e prosseguir, mesmo que a perseguição possa levar alguns de vocês à morte. Daí o autor, ele vai apresentar então esse quadro comparativo, o Monte Sinai e o Monte Sião. Então nós vamos às duas realidades espirituais. Vamos ao texto e considerando essa divisão. Versículo 18, com a sua Bíblia aberta, por gentileza, me acompanhe na leitura do texto que diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que, quando ouviram, suplicaram que não se lhes falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel, diz a palavra de Deus. O nosso tema, volto a repetir, porque as nossas crianças estão interessadas, duas realidades espirituais. Quais são as duas realidades espirituais, crianças? A primeira realidade espiritual é a realidade espiritual do Monte Sinai. Versículo 18 ao versículo 21. Essa é a primeira realidade espiritual. A segunda realidade espiritual é a realidade do Monte Sião. Versículo de número 22 a 24. Então, essa estrutura, nós vamos seguir expondo o texto, observando o texto, para a gente aprender e sermos encorajados nessa noite com a realidade maior em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, o registro desse texto que está condensado, resumido no versículo 18 ao versículo 21, esse registro, o registro dessas cenas se encontra no livro do Êxodo, capítulo 19, e no livro do Deuteronômio, capítulo 4.
É importante você, não agora, você agora fica nesse texto, é importante em algum momento você ir a esse texto e ver a cena, a descrição do que aconteceu lá no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai. A realidade do Monte Sinai, essa realidade espiritual da qual o escritor está descrevendo, é uma realidade que vem para mostrar a grandeza de Deus, a sua santidade, a sua majestade. E nessa entrega, ou nessa demonstração da sua santidade, sua grandeza, vai revelar também a fraqueza humana e, ao mesmo tempo, o pecado humano será evidenciado. E nessa condição em que as pessoas foram convidadas a estar naquele lugar e a presenciar tudo aquilo, elas então são impactadas com o absoluto de quem Deus é, na sua grandeza, no seu pudor, no seu poder, melhor dizendo, e no seu fulgor. E ao mesmo tempo fica escancarado, porque no Monte Sinai o que Deus faz? Deus, além de se manifestar por meio desses eventos naturais e sobrenaturais, Deus vai entregar a lei. E a lei, um dos papéis da lei é mostrar a feiura do nosso coração. O quão pecadores nós somos, o quão podre é o nosso coração. Esse é o papel da lei. Agora você tem essa descrição do monte que é sintetizada aqui, como nós vemos: fogo palpável, ardente, escuridão, trevas, tempestade, o clangor da trombeta, o som das palavras, que é a voz de Deus que sai de entre as nuvens, né, que causa pavor naquelas pessoas, de tal modo que o próprio mediador, o mediador daquela antiga aliança, é Moisés, ele fica aterrado e trêmulo. Ele é mediador e ele está trêmulo, e ele se sente também apavorado como seus irmãos ficaram. Eu penso que vocês já viram, às vezes, em momentos específicos, em telejornais, por meio de notícias, mas por meio também de filmes, dos filmes de Hollywood, que retrata um vulcão em erupção. Já viu? Quem já viu? Né? Então, as pessoas que moram naquelas redondezas, nas proximidades, elas são orientadas imediatamente, porque é monitorado o que pode acontecer e como que ele está reagindo, às vezes adormecido por séculos, por muitos anos, e de repente os cientistas que monitoram vê essa reação e começam a orientar as pessoas para que elas saiam dali, para que elas não fiquem próximo do vulcão. Porque o povo, se ficar e permanecer ali, o povo vai ser destruído, as famílias serão destruídas, elas não resistirão. Isso dentro de um evento natural, que está relacionado à natureza. Agora, o que nós estamos vendo aqui é alguma coisa que aproxima disso, mas não de um evento natural. É o próprio Deus que está fazendo com que essas coisas se movimentem. O monte, crianças, o monte tremeu. Havia fogo no monte, relâmpagos, trovões, nuvens densas, e de dentro das nuvens escuras, densas como a tempestade ou a chuva de ontem, a voz de Deus perfurava, vencia as nuvens e alcançava os ouvidos do povo da aliança que estava ali na proximidade. Essa é a situação, é a realidade do Monte Sinai. Agora veja você, eu preciso ler, peço que você marque aí na sua Bíblia, mas vá ao livro do Êxodo, no capítulo de número 19, e eu vou ler o versículo 12. Só o versículo 12 para você notar o que está acontecendo e como que são estabelecidos ali os limites do que está acontecendo. Versículo 12 do capítulo 19 do Êxodo diz assim: marcarás em redor limites ao povo, dizendo, limites em redor do monte, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será o que, irmãos? Será morto. Essa é a realidade espiritual do Sinai. É a presença de Deus. É o fulgor de Deus. É a voz de Deus. O Monte Sinai, portanto, ele tem esse poder de causar pavor e de manter as pessoas distantes. Elas estão ali, elas presenciam, elas veem à distância, elas escutam, mas Deus diz, não se aproximem. Não se aproximem. Inclusive, o texto vai dizer que até mesmo um animal que se aproximar será fulminado. Olha só, tamanha era a situação do cuidado que Deus está tendo com o povo e da orientação que está sendo dada ao povo, que homens flecheiros
eram estabelecidas a distância para que, se alguém ousasse vencer os limites, alguém de longe flecha nele, para que ele não se aproximasse e não atraísse o juízo de Deus para o povo. Era desse jeito, é assim que está acontecendo nessa dimensão dessa experiência da realidade do Monte Sinai. O monte da entrega da lei, o monte da manifestação de Deus. E duas coisas a gente nota nessa experiência. A primeira é que Deus, naquela situação, naquele evento, ele é inacessível para o povo. O povo não pode acessar a Deus. Deus estava no monte, mas o povo não podia se aproximar do Deus da aliança. E o homem não consegue, nem está autorizado, é bom que se diga, o homem está proibido de se aproximar, ele não está autorizado a se aproximar, e por outro lado, o homem não consegue se aproximar pelos seus próprios meios e esforços. Ele não tem condição, ele não tem mérito, ele não tem virtude, ele é pecador. E então, a voz de Deus ali, a presença de Deus ali, nos leva à segunda coisa, que é a voz de Deus. A sua voz que sai de entre as nuvens, em alto e bom som, ela é audível, ela é inteligível. Só na religião cristã você tem essa experiência. As religiões pagãs, elas têm também a chamada experiência de que a divindade falou com uma pessoa. Mas aqui é com a coletividade, todo mundo está ouvindo, não é só Moisés não. Todo mundo está escutando o som da voz de Deus, as instruções, a lei de Deus. E a voz de Deus causa o quê no povo? Pavor. O povo está apavorado. O povo está apavorado. Volte ainda ao Êxodo, capítulo 20, agora o capítulo 20. E veja, nessa experiência, o que o povo vai dizer para Moisés. Tamanho era o pavor, o medo, as pernas trêmulas, o coração, a estrutura física das pessoas estava abalada. Olha o capítulo 20, irmãos. A descrição do capítulo 20, diante do que eles estão presenciando com os olhos, mas também o que eles estão ouvindo de Deus, do próprio Deus. Diz assim o texto, versículo 18, capítulo 20. Todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém, não fale Deus conosco para que não morramos. O povo fala, se Deus nos falar diretamente, sem o mediador, nós vamos morrer. Nós vamos morrer, nós não vamos dar conta, nós não vamos subsistir a essa voz de Deus. Então o que está sendo mostrado na espiritualidade do Sinai? O monte aqui está sendo mostrado que o povo não está autorizado a aproximar de Deus. É estabelecido um limite de como que as pessoas devem se comportar, de como que elas devem ficar. E é isso, irmãos, que ele está apresentando para os seus leitores, dizendo assim: vocês querem mesmo desistir? Vocês querem mesmo trocar o maior pelo menor? Vocês querem fazer esse recuo? Fazer esse recuo é um prejuízo irreparável. Não tem como alterar o curso da história de vocês caso vocês voltem, regridam a essa realidade, pensando que há mais valor naquilo que aconteceu no Sinai do que aquilo que aconteceu no Monte Sião celestial, na cidade de Deus, na morada de Deus. Então, olha o que um teólogo, William MacDonald, vai dizer sobre isso. O propósito da lei no monte não era fornecer o conhecimento da salvação, mas produzir a consciência de pecado no povo. A lei fala de distância entre Deus e o homem por causa do pecado. E é um ministério de condenação. O ministério da lei é um ministério de condenação, escuridão, tristeza e medo. Então essas pessoas, e às vezes você talvez fica com seus olhos diante de imagens, de coisas, pensando assim, eu acho que é melhor recuar, eu acho que é melhor voltar. A voz de Deus diz, não, essa é empobrecimento espiritual. Isso é prejuízo irreparável. Não dá para fazer isso. A lei de Deus. Irmãos, às vezes,
Não são muitas vezes, algumas vezes de modo pontual. Quando eu sou confrontado com a lei de Deus e a santidade de Deus, eu penso que vou morrer. Já algumas vezes já me aconteceram isso. Não foram muitas. Quando eu deparei com o que a lei reivindica, e atrelado à santidade de quem é Deus, algumas vezes eu pensei, eu vou morrer, eu não vou dar conta. Porque a minha consciência, os meus pensamentos florescem de modo contrário ao que a lei está dizendo. As tendências do meu coração pendem para aquilo que a lei está reprovando e proibindo. Às vezes a velocidade dos meus pés querem ir numa direção que a lei está dizendo, não é por aí. Às vezes a predisposição dos meus olhos é para ver o que não se deve ver, e a lei diz, não se pode. E aí eu tenho algumas vezes a sensação de que, estando na presença dele, eu vou morrer. Ele vai me fulminar. O que altera o curso da história é que ao mesmo tempo que eu gemo, que eu acabo gemendo como Paulo gemeu, dizendo, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço, miserável homem que sou, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Eu não sei se você já teve essa sensação de que ia morrer. A sensação como aquelas pessoas tiveram, pensando que ia morrer. A sensação da qual estou descrevendo na minha própria experiência, aqui e ali, bastante pontual, de que deparando-me com a santidade de Deus, com os olhos de Deus que me fuzilam, que me conhece, que sabe o que penso, que sabe as minhas reais motivações, tantas vezes contrárias à vontade santa dele, eu penso que vou morrer. Eu não sei se você já sentiu assim. Aquelas pessoas se sentiram assim. Moisés ficou aterrado, Moisés ficou trêmulo. Moisés, que é o mediador dessa relação do povo com Deus, de Deus com o povo. Moisés está cheio de pavor, cheio de pavor. Essa é a realidade do Monte Sinai. Estou lendo um livro que ganhei recentemente, até do nosso irmão que vem aqui fazer exposição, e falou, pastorzão, lê esse livro. O nome do livro é A Cura. E se Deus e você não são quem você pensa? Ele falou, lê esse livro porque eu quero vender esse livro na igreja. Eu falei, rapaz, eu não dou conta de ler esse livro agora não. Eu estou com um monte de coisa para ler, eu tenho uns comentários para ler, preparar sermão. Mas essa semana eu resolvi ler o livro. Resolvi tirar o livro do plástico e ler. Li só o primeiro capítulo. O primeiro capítulo está intitulado Duas Estradas. Duas Estradas. E o escritor ele tem uma maestria, eu não sei o que vai acontecer depois no livro. Pelo primeiro capítulo eu recomendo, pode comprar, mas os próximos capítulos eu não sei. Aí ele diz o seguinte, duas estradas. Nas duas estradas tem duas placas. O que está escrito nas duas placas? Uma placa está escrito o seguinte, agradar a Deus, que endereça você para o caminho da esquerda, que vai te levar a uma sala chamada Sala das Boas Intenções. A outra placa direciona você para o caminho da direita, que vai te levar sobre a sala da graça. A sala da graça. E quando ele introduz essa ideia, eu falei assim, estranho, porque as duas coisas, de certo modo, são bíblicas, não é verdade? Agradar a Deus, confiar em Deus. E aí, esse pecador, esse personagem, ele então olha para a placa, fica assim pensando, e aí? Confiar em Deus, agradar a Deus? Não, quer é agradar a Deus. E ele vai então para o caminho da esquerda e chega na sala das boas intenções. Na sala das boas intenções está assim, abarrotada de gente. Cheia de gente. Cheia de gente. Elas estão rindo, elas aparentemente estão felizes. E ele chega porque ele faz essa caminhada até chegar nessa sala. E ele está com o coração sangrando. Ele tem percebido o quão vulnerável ele é, o quão fraco ele é, o quão abatido ele é, o quão pecador ele é, o quão contraditório ele é. E ele pensa que ele ia chegar e essas pessoas iriam comungar, compartilhar e dizer, olha, você veio e aqui nós vamos nos ajudar e vamos... E aí, quando ele depara com essa realidade da sala das boas intenções, cheia de gente, elas estão rindo e ele pergunta, e elas perguntam para ele, e ele pergunta para elas, vocês estão bem? E elas dizem, nós estamos bem, e elas riem. E ele fala, como que elas estão bem? E de repente, quando chega o momento
em que elas vão perguntar para ele se está bem. Antes de dar a resposta, elas oferecem para ele uma máscara, porque todas elas estão com a máscara. A sala das boas intenções. A tentativa de querer agradar a Deus com base nas minhas forças. Sem confiar em Deus, sem ter percorrido o caminho da direita, de ir primeiro na sala da graça, é uma tragédia. Quem quer se apegar à lei, vai ter que de alguma forma colocar uma máscara e dizer para o outro, está tudo bem, enquanto não está tudo bem, coisa nenhuma. A tendência nossa é de dizer para o outro, estou bem sim, joia. Estou progredindo, estou crescendo em santificação, crescendo nisso, crescendo naquilo. É mais difícil a gente dizer, não, eu não estou bem, eu preciso de auxílio, eu preciso de suporte, meu coração está tendente a essas coisas que são reprovadas pela lei. Não adianta desejar agradar a Deus sem antes confiar em Deus e naquilo que Deus fez. Isso nos leva então à segunda placa, que nos conduz à sala da graça. E aí a gente faz a transição para a segunda verdade. A realidade espiritual do Monte Sião. Ela é completamente diferente. Vejam o que diz. A segunda realidade, versículo de número 22, diz assim, mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala de coisas superiores ao que fala o próprio Abel. No Monte Sinai, eles não puderam o quê, irmãos? Aproximar. Eles não podem aproximar. Eles estão proibidos de aproximar. Porém, no Monte Sião, a realidade é outra. Em um monte, a voz é, não aproximem. Vocês vão morrer se vocês se aproximarem. Vocês não têm condição de se aproximarem. Vocês estarão assinando a sentença de morte caso vocês se aproximem. O Monte Sião, que é a morada de Deus, que é casa de Deus, e transpondo a realidade geográfica, temporal, ele está dizendo, aqui vocês podem chegar. Vejam só o trocadilho que ele faz. Olha só, ele usa o mesmo verbo, só que no primeiro verbo ele coloca uma negativa. Versículo 18, ele diz assim, não tende chegado? Versículo 22, tende chegado. Ele faz o trocadilho. É o mesmo verbo. É o mesmo verbo. E aqui, o que ele está mostrando é o seguinte, antes Deus havia dito, não se aproximem. Agora Deus está dizendo, aproximem-se do trono da graça, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. O verbo no perfeito aqui, ele é empregado, é o mesmo verbo. O que faz a diferença é a negativa. Ele está dizendo assim, não tende chegado. Lá vocês não puderam chegar. Por todas as razões que nós já falamos aqui. E que você já entendeu. No versículo de número 22 é o mesmo verbo. Só que agora ele está no positivo, trazendo a ideia com a ideia. Ele está sendo empregado para mostrar que é mais do que chegar. A ideia do verbo aqui no perfeito é mais do que chegar. É um chegar e permanecer. É essa a ideia. Não tende chegado, não podiam se aproximar. Tende chegado, mas não é só chegar e se aproximar, não. É chegar e permanecer. O que a gente vê aqui? Vocês já ouviram, né? Um teólogo chamado de Anthony Huckmer, né? No livro dele, A Bíblia e o Futuro, ele trabalha a ideia de o já e o ainda não. E, a meu ver, essa ideia pode ser destacada, depreendida do versículo 22. Mas tende chegado ao Monte Sião. Chegar e permanecer. Guarda essa ideia, chegar e permanecer. Então o que está sendo dito? O cristão, ele já chegou onde ele estará para sempre. O cristão, por meio de Cristo, ele já chegou, onde ele estará para sempre. Vocês estão entendendo? Estão comigo? De alguma forma, o que o escritor está dizendo para dissuadir essas pessoas que estavam enfraquecidas, de alguma forma,
nós que estamos em Cristo, aqueles cristãos que já estavam em Cristo, já desfrutamos no presente o que será experimentado permanentemente no futuro. Nós não vamos chegar, nós já chegamos e já permanecemos na cidade de Deus como casa de Deus. A realidade do Monte Sião é de outro patamar, diria o jogador de um determinado time que não convém falar. O Monte Sião, irmãos, o Monte Sião, ele fala da graça de Deus. O Monte Sião, ele fala de aproximação. Ao invés de exclusão, o Monte Sião fala de acesso. O Monte Sião fala de permanência na presença de Deus. E nós não precisamos ficar sob o pavor da lei. Maravilhoso. Tende chegado. Vocês não só chegaram para espiar o monte, mas vocês já permanecem no Monte Sião, na casa de Deus, na Jerusalém celestial. O Monte Sião, ele possuía, o monte geográfico, ele possuía 2 picos. E um lado do pico estava o monte, ou estava o templo, lugar de adoração. Quem é que transitava ali? O sumo sacerdote. Do outro lado estava o palácio real. Veja só a conexão do Monte Sião. De um lado, você tem o serviço do sumo sacerdote que intercede, que oferece sacrifício. Do outro lado, você tem o palácio real, onde o rei governa, onde o rei despacha. Você pega então e percebe essa conexão do ofício sacerdotal de Cristo e do ofício real de Cristo. Num pico é realizado o ofício sacerdotal de Cristo. Ele ofereceu a si mesmo por nós, ele intercede por nós. No outro, ele governa. Nós estamos na presença do rei sacerdote, do sacerdote rei, Jesus Cristo. Não recue, não abandone o maior para o menor. Vocês já passaram, já venceram isso aí. Isso aí seria uma experiência pueril, infantil. Regressar é um prejuízo irreparável. No Monte Sião, a voz de Deus ela não é silenciada. Lá, a voz de Deus causou pavor, mas no Monte Sião ela não é silenciada. O que acontece é que a voz de Deus no Monte Sião é uma voz regada, cheia de graça, convidando os pecadores para que venham. Por conta do que foi realizado em Cristo, porque Deus ficou satisfeito em Cristo, porque Deus ficou satisfeito com o que Cristo fez, no Monte Sião, portanto, a voz não diz para o povo ficar longe, a voz de Deus diz, aproximem, venham, permaneçam no Monte Sião, não fique de longe. Cheguem para permanecer na presença do rei sacerdote. Ele governa, ele despacha, ele dirige, ele dá ordem, mas ele é um rei amoroso que recebe os seus súditos amorosamente para conviver com eles e para abençoá-los e para enchê-los de gozo e de paz. No Monte Sião, Deus não fica inacessível, Ele não fica distante, Ele se permite ser encontrado, ser achado, Ele coloca um caminho para que você possa percorrer e se achegar a Ele, na certeza de que Ele receberá você e acolherá você. Como é que Ele faz? Ele divide isso em 7 verdades que eu não vou dar conta de todas elas. Eu gostaria de fazê-lo, mas não vou fazer. Mas algumas eu vou me ater. Então, as 6 ou 7 verdades do Monte Sião, a primeira é a morada de Deus, como a gente vê aí no versículo de número 22. Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Morada de Deus. Ele está descrevendo como é que é isso, como é que isso era importante para os seus. A Assembleia Universal, ele vai dizer. A incontável hoste de anjos e a Universal Assembleia, essa ideia de a incontáveis hostes de anjos, lá os anjos estão entregando a lei. Aqui os anjos vêm para participar de uma celebração, de uma festa com os remidos, com a igreja, com os eleitos salvos. Os anjos não ficam de longe para olhar assim, será que ele vai tocar? Não, os anjos estão ali nesse balé da graça de Deus, participando e celebrando e se alegrando com as pessoas. A igreja militante bem é descrita nesse texto, e a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, de todas as eras, os que já tombaram, os nomes estão arrolados. E
Deus, o juiz de todos. Aí aqui eu quero me deter um tiquinho. Deus, o juiz. Deus, irmãos, essa expressão, Deus, o juiz de todos. Deus é o juiz universal. Juiz universal. Todos, indistintamente, terão que comparecer à presença do juiz de toda a terra. Portanto, essa expressão, Deus, o juiz de todos, tem dois sentidos. Primeiro, ele é o juiz para recompensar. Ele é o juiz para recompensar, ele é o juiz de todos. Mas para alguns, ele é o juiz não para condenar, porque já condenou na pessoa do seu filho o que tinha de ser condenado, o que tinha que ser punido. Então, a recompensa é destinada àquele que passou pelo devido processo legal e a alguém que já compareceu em Cristo, pois Cristo foi o seu substituto, Cristo cumpriu a lei, Cristo fez tudo aquilo que o infrator não podia fazer e, portanto, aqueles que são justos e justificados serão recompensados quando comparecer perante Deus, o juiz de toda a terra. Mas ele é o juiz para penalizar. O juiz também, ele vai ter que penalizar. É o juiz, a figura do juiz lá do Sinai, é a figura do juiz que estremece as pessoas, perante quem as pessoas terão que comparecer. Me permita me dirigir a você nessa noite, você que ainda não tem o Senhor Jesus como seu Salvador. Você que ainda não fez esse movimento da fé de recebê-lo como Senhor e Salvador, você terá que comparecer perante o juiz de toda a terra. E se você comparecer sem os méritos de Cristo, sem a imputação da justiça de Cristo, você comparecerá para ser penalizado, sentenciado. O que lhe aguarda, portanto, é a penitenciária eterna que a Bíblia chama de inferno. Deus, o juiz de todos, ele recompensa os eleitos que estão nos lombos de Cristo e ele condena aqueles que estão fora de Cristo. Quinto, a igreja triunfante. Você vai notar no versículo que vai dizer o seguinte: e os espíritos dos justos aperfeiçoados. O que são o espírito dos justos aperfeiçoados? São justos aperfeiçoados aquelas pessoas que foram justificadas pela imputação de Cristo. Vejam, vocês são justos aperfeiçoados porque foram aperfeiçoados pelo sacrifício perfeito de Cristo. Veja você o versículo do capítulo 10, versículo 14. Olha só que beleza. Ele está construindo e trazendo a memória dessas pessoas. 10, versículo de número 14. Olha só o que diz o texto. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Em Cristo, essas pessoas de todas as eras, os crentes da antiga dispensação, os crentes da nova dispensação, os de ontem, os de hoje, já são considerados nessa esfera como espíritos aperfeiçoados. São os santos de todas as eras que já completaram a carreira, que já estão debaixo do trono de Deus, aguardando aquele dia, quando então o corpo e alma, ou corpo e espírito, hão de se juntar de novo. Eles já são espíritos aperfeiçoados por conta da obra de Jesus, pelo fato de terem sido justificados pelos méritos de Cristo. Eles pertencem ao Senhor Deus. E, portanto, nessa ótica escatológica da visão do próprio Deus, eles já são considerados aperfeiçoados. Sétimo, a superioridade, ou sexto, Jesus é o mediador da nova aliança. Então, como é que ele costura isso? Para mostrar essa distinção da realidade do Monte Sinai e do Monte Sião. Ele vai dizer, e a Jesus, o mediador da nova aliança. O mediador da nova aliança. Essa ênfase do escritor nessa expressão da mediação de Jesus, também é encontrada de modo farto nesse texto. Eu passeio com você em 2 textos só para você grifar, marcar, e quando você estiver lendo e sua alma estiver angustiada e você estiver com as suas dúvidas indeciso, você possa revisitar e o Espírito Santo lhe fazer lembrar. Olha o capítulo 8 e o versículo de número 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto ele também
quanto é ele também mediador de superior aliança. Essa ênfase de que ele é o mediador de superior aliança recheia a carta aos Hebreus, vai construindo isso, para trazer deleite para que eles rompam definitivamente com aquele antigo sacerdócio. E olha o capítulo 9, versículo 15, também faz menção disso. Diz assim o texto: por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança. E o que ele está construindo, irmãos? Ele está falando que o outro mediador, lá atrás do Monte Sinai, o que ele sentiu quando ele ouviu a voz de Deus? O que ele sentiu, irmãos? Não é pergunta retórica, não. Por favor, me ajuda a pregar. Vamos ao texto, ver o que o texto diz. Sim. Na verdade, de tal modo, versículo 21, era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Ele está falando de um mediador considerado por essas pessoas naquela primeira realidade do Monte Sinai. Ele tem medo. E agora ele vai dizer: Jesus é o mediador da nova aliança. Ele é o mediador do monte da graça. Ele é o mediador da salvação pela fé somente. E ele não tem medo. Sabe por quê? Porque ele é da mesma estatura de quem ele representa. Ele é da mesma natureza do Pai. Ele é eterno tanto quanto o Pai. E ele tem certeza, ele não titubeia. Ele sabe que o que ele ofereceu ao Pai foi definitivo. Ele é o mediador maior. Ele não fica trêmulo diante da majestade de Deus, porque ele é Deus também. Ele não fica apavorado diante dos trovões, das nuvens densas, porque as nuvens densas e escuras, para ele luz e trevas é a mesma coisa. Ele é Deus de Deus. Maravilhoso. E aí ele fecha essa descrição falando da superioridade do sangue da aspersão. É a 7ª descrição. E o que ele está fazendo? O que ele está colocando em xeque? Ele está dizendo: olha, o sangue de Abel, o sangue derramado de Abel, que teve o seu valor dentro daquela estrutura, daquilo que está processando enquanto revelação. Sabe qual era o grito do sangue de Abel? É justiça, violência, vingança. Tem que ser vingado. O sangue de Abel, que pingou, gotejou na terra, está dizendo que é preciso ser vingado. O sangue de Cristo está dizendo: a justiça foi satisfeita. A ira de Deus foi aplacada, nada mais de vingança, porque Deus vingou o que tinha de vingar. Em Cristo esse sangue é superior, ele é maior, ele é mais elevado, ele cumpre todos os propósitos requeridos pela lei de Deus. O sangue de Cristo fala de coisas superiores, porque somente o sangue de Cristo foi capaz de limpar os nossos pecados. Se por um lado eu fico apavorado diante do pavor que a lei de Deus provoca, da santidade de Deus, por outro lado eu sou recordado: o sangue, Fábio, já te limpou. O sangue já purificou a sua consciência das obras mortas. Aquieta, filho meu. O testemunho do Espírito vem para o crente que sofre, que titubeia, que se enfraquece e diz que nós somos filhos de Deus, por conta do sangue da nova aliança. Somente o sangue de Cristo, irmãos, trouxe redenção eterna, perdão eterno e salvação completa para as nossas vidas. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Vocês pensam em recuar? Vocês querem mesmo recuar? Vocês querem trocar o menor pelo maior? O inferior pelo o superior pelo inferior? Vocês querem fazer isso? Vamos caminhar para terminar, fazendo algumas considerações e algumas implicações práticas do texto para a nossa vida. Primeira coisa, na realidade do Monte Sinai, a realidade do Monte Sinai mostra a grandeza de Deus, como também ressalta a miséria humana. A grandeza de Deus, a majestade de Deus, a santidade de Deus, a lei de Deus destaca o quão grande Ele é, inacessível, e ao mesmo tempo revela a nossa miséria. Vocês são miseráveis. Essa é a realidade espiritual do Monte Sinai. Deus falou para o homem: não se aproximem. Se aproximarem, vocês vão morrer. E o povo está tão tomado de pavor que fala assim:
Moisés, que Deus não nos fale diretamente. Nós não damos conta, nós estamos com a sensação de que nós vamos morrer. Então que você medie essa conversa, que você receba a voz de Deus e nos transmita o que Deus requer de nós. Essa é a realidade do Monte Sinai, de pavor, de medo, de trevas. Segundo, a realidade do Monte Sião mostra a grandeza de Deus igualmente, mas o seu amor escancarado em Cristo. O Monte Sião escancara a grandeza de Deus. Nada é diminuído, mas ao mesmo tempo ele vem com essa dose, com essa amplitude do amor, do seu singular amor, estampado em Cristo. No Monte Sião, a feiura humana, revelada lá no Monte Sinai, ela não é camuflada, ela não é escondida, mas ela é removida pelo sangue de Cristo. Deus não faz de conta que a coisa não estava feia para o nosso lado, mas o que acontece é que Deus remove. Quando o sangue do Filho de Deus goteja na cruz e vai sendo derramado gota a gota dos punhos, dos pés, dos lugares perfurados, das chicotadas que ele levou, da ira que ele está recebendo de Deus, o sangue está ali não para esconder o nosso pecado, mas para remover o nosso pecado. Ele é aquele que nos representa na nova aliança. Terceiro, no primeiro monte, a ligação era Moisés, amedrontado, trêmulo. No segundo monte, a ligação é o Senhor Jesus. Ele não tem por que temer, ele não teme. Ele enfrentou o que tinha de enfrentar. Ele, na verdade, foi voluntariamente para aquele momento exato, lá onde ele haveria de enfrentar a fúria do Pai, por conta do amor do Pai e da justiça do Pai. Ele é o mediador da nova aliança. Por isso, crentes, cristãos, congregados na IPG2, não temam, porque a mensagem de Deus é: aproximem e permaneça no Monte Sião. Não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Por que não temer? Por que, pastor Fábio, não temer? Por que eu não devo temer? Porque o Senhor Jesus enfrentou tudo que tinha que enfrentar pela igreja lá na cruz. Enfrentou tudo. Eu fico apavorado diante da santidade ainda, diante da lei. Mas eu sei que ele enfrentou tudo por mim. Eu fico apavorado porque eu sou fraco. Porque eu titubeio. Porque a minha confiança, ela não é tão constante como ela deveria ser. Mas por outro lado, eu sei que ele enfrentou por mim a ira de Deus. E agora eu escuto a voz de Deus dizendo: aproxime, Fábio, permaneça no monte. Não tem por que ter medo, não tem por que ficar desesperado. Porque no monte eu provi tudo para você, no meu filho. No monte, lá no Gólgota, Cristo recebeu a ira. O castigo que nos traz a paz foi derramado sobre ele. Na cruz, o Senhor Jesus ouviu a reivindicação da lei, tendo ouvido a reivindicação da lei e tendo cumprido cada cláusula da lei, ele disse: está consumado, tudo está pago. Tudo está pago. Tudo está pago. Por isso, a mensagem para nós, a mensagem para aqueles irmãos, a mensagem para mim e para você, tem de chegado. E a ideia de chegar não é só chegar e espiar, é chegar e permanecer. Então não tenha mais medo. Não tenha mais medo. Eu sei que na nossa vida cristã oscilante, muitas vezes, a vergonha chega até nós, a fraqueza se faz presente, mas eu sei que a solução para nós é você se apegar a isso, com as forças que Deus lhe dá, com essa fé que Ele mesmo gerou no seu coração, para você não ter mais medo, nem vergonha, nem pavor. Eu sei que eu sou dele e que Ele é meu. Eu sei que eu sou dele e ele me selou com o Espírito dele. Eu sei que eu sou propriedade dele e ele, além de me selar com o seu Santo Espírito, ele me doou o seu Espírito para ser o penhor, a garantia da redenção. Porque ele não volta atrás, ele não muda, ele não recua. Ele está dizendo, ele diz que você é dele mesmo.
E ele o comprou. E o rei sacerdote continua fazendo o que ele foi chamado para fazer permanentemente, interceder e nos governar para a glória do seu próprio nome. Eu quero convidar você a ficar em pé. Se você quiser seguir o caminho da placa, agradar a Deus, para chegar na sala das boas intenções, você vai encontrar pessoas com máscaras. Mas se você é endereçado pela placa da confiança, lá você vai encontrar pessoas igual a você, falando assim: foi a graça que nos alcançou. A gente sangra mesmo, a gente enfrenta angústia mesmo, a gente desfalece mesmo, mas uma coisa é certa, nós estamos firmados nele. Na sala da graça não há espaço para jactância. Não há espaço para prepotência. Lá é o lugar de despojamento. As máscaras precisam ser removidas e lá nós somos quem somos em Cristo, sem vergonha, sem medo. Trilhe o caminho para confiar em Deus por conta do que Deus fez em Cristo Jesus. E você verá a paz de Deus que haverá de inundar o seu coração por seres justificados em Cristo e perdoado pela sua obra maravilhosa. Querido Deus e Pai, é com alegria, com gratidão, que no ambiente em que estamos, nessa casa de oração, nós somos agraciados com a Tua presença, com a Tua instrução nessa noite. Alcance a mente e o coração dos meus irmãos, gerando a fé salvadora, que leva ao despojamento da autoconfiança e nos leva à confiança na pessoa de Cristo e na obra de Cristo. Aquilo que Ele realizou em nosso favor, definitivamente, de uma vez por todas. Ó Deus, que haja salvação nessa casa, nessa noite. Que haja restauração do ânimo, da força, da esperança, da confiança, da fé no Senhor, no amado da nossa alma, Jesus Cristo. Que haja, ó Deus, nessa noite, um encorajamento daqueles que estavam enfraquecidos, aqueles que estavam, porventura, encurvados por conta das lutas, das batalhas, das perseguições, das derrotas que às vezes vão se delineando na jornada da fé, que sejam erguidos, levantados nessa noite pela força do seu poder. E prossigam assim, com o coração confiante, rendido, grato por todo o bem que o Senhor Deus fez por nós em Cristo Jesus. Dê descanso à nossa alma e ao nosso coração e ajuda-nos, ó Deus, a receber essa nova semana com gratidão, com galhardia, com altruísmo, com os olhos voltados, mantidos no autor e consumador da nossa fé. Que todos os dias da nossa vida, que todos os dias dessa semana que já chegou, sejam vividos para o inteiro agrado do Senhor nosso Deus. Que andemos na Tua presença em novidade de vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a cantar em alto e bom som o cântico, o hino, que é uma oração. 299, acho que eu acertei dessa vez. 299. Vamos cantar, vamos fazer, vamos pedir a Deus para fortalecer a igreja. Cante com vigor, com força. Reverendo Robson, vem aqui, que eu acho que eu não dou conta de ir até o final, mas o irmão há de nos conduzir. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça. Oh
Que a graça bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus aqui presente e espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia. Pode assentar, queridos.